Bom, essas definições aqui desse slide, né, que estão na norma atualizada, mostram aí qual é a direção, né, quais são os pontos que a gente deve ter atenção, né, nos nossos projetos. Então, condições de exposição, né, é algo que a gente já tomava cuidado, mas está bem ressaltado na norma que isso deve ser ao máximo prevenido, porque, por exemplo, uma tubulação de PVC exposta ao raio UV do sol, se ela não tiver proteção, ela vai embora, né? Então ela teria uma degradação por um agente, que é um dos termos, né? Corrosão, o próprio nome diz, né? Desempenho, que é o comportamento, então a análise do comportamento em uso de todas as instalações, né? Durabilidade dessas instalações, vida útil do projeto, né? Que é uma estimativa aí da vida útil. E tudo isso, né, vai de encontro ao que eu sempre converso com os meus alunos, né, de que uma construção, por exemplo, de uma residência, né, é provavelmente o bem mais caro que a gente vai comprar na nossa vida, né? De forma geral é isso, né? É um bem que vai durar provavelmente mais do que nós aqui na Terra, né? E é o único bem que a gente compra sem manual de instruções, sem manual de manutenções, sem manual de operação, né, dos sistemas. Então não vem geralmente, né, salvo algumas exceções, quando você compra uma casa, não vem as instalações, o manual dizendo que a pintura tem uma validade de tanto, a impermeabilização tem uma validade de tanto, as tubulações hidráulicas, principalmente se você tiver uma água com uma certa dureza, você vai ter uma vida útil de tanto, né? Então a norma está prevendo essa parte. Bom, as denominações aí da norma nova sempre fala em sistemas, tá? Então muita coisa acabou mudando para sistema e aí nós temos os sistemas definidos pela norma como sistema de distribuição, aquele que alimenta os pontos de consumo, né? O sistema de pressurização, né? Que pode ser parcial ou total na rede de distribuição. Então você pode morar, por exemplo, numa residência e desejar que você tenha pontos aí como, por exemplo, 20 MCA, 20 metros de coluna d'água, por questão de ducha e por aí vai. Você pode pressurizar parte do sistema, por exemplo, somente a parte de duchas, mas você pode pressurizar todo o sistema também, tá? A única coisa que é importante é que sistema de água fria e água quente sejam pressurizados de forma uniforme, com a mesma pressão, tá? Sistemas de prevenção ao refluxo, né? Então é um conjunto de componentes que impede que a água do seu sistema tenha um refluxo à rede de abastecimento, então que a água retorne à rede, ok? Um caminho contrário, vamos pensar assim. Sistema de recalque, né, que aí envolve toda a parte de elevatória, e antes falava-se na pressurização em conjunto, agora sistema de pressurização é uma coisa, sistema de recalque é outra, e realmente são coisas distintas. Sistema de recirculação, né, para água quente específico, né, então o sistema de recirculação está dentro do sistema de água quente para ficar circulando a água quente, a gente comenta sobre isso nessa aula também, né? E o sistema de água fria e o sistema de água quente, que eram separados, hoje é o SPAFAQ, que é o sistema predial de água fria e água quente, tudo em conjunto, tudo em harmonia, tudo funcionando e pensado em conjunto, não são sistemas separados. Eles têm uma conexão, entre aspas, cruzada, né? Apesar de conexão cruzada ser uma outra definição, mas conexão, existe um curto-circuito, por exemplo, onde você tem um misturador monocomando, duplo comando, né? Então eles têm que ser trabalhados em conjunto. Bom, componentes, né, dentro da definição da norma nova, é todo e qualquer tipo de aparelho, equipamento, produto, né, que vai compor o sistema predial de água fria e água quente. Então aqui eu coloquei algumas imagens aí da Manco, da Tigre, são grandes fornecedores aí dessa área de hidráulica, mas não é somente, né, tubos e conexões, inclusive conexão está no próximo slide, mas tubos e conexões, né? Nós temos aquecedores, isolantes térmicos, né, reservatórios, medidores, então nós temos uma infinidade aí de componentes que compõem esse sistema, né, cada um com a sua utilidade. Tá? Lembrar que não é só tubos e conexões, conexões também são importantes, mas são um caso, um tipo específico de componente. Bom, uma definição nova, né, é a conexão, apesar de ser uma definição bastante usual, não estava na norma, que é um componente, mas é aquele componente específico
do qual você utiliza, mesmo com alteração de diâmetro, para derivar duas linhas ou unir duas linhas, né, duas ou mais linhas de fluxo, né, enfim, a conexão ela vai juntar, né? Então aí nessas conexões, junções, cruzetas, T's, né, fazem parte dessa listagem de conexões, beleza? Bom, e no conceito de válvulas, né, temos aí as três principais válvulas que a gente trabalha em sistemas prediais de água fria e água quente, que é a válvula redutora de pressão, válvula termostática e válvula de segurança à pressão, tá? A válvula redutora de pressão, pessoal, em edifícios, né, em instalações prediais, ela tem que ter uma função de redução de pressão dinâmica, né, e também tem que reduzir a pressão estática. Então, ela não é simplesmente um estreitamento da tubulação, como é fendido, essas válvulas redutoras de pressão, às vezes vem com o próprio chuveiro, é uma placa com orifício. Aquele dispositivo, ela é redutora de pressão dinâmica somente. Então, quando tem movimento de água, através do atrito gerado por um estreitamento, você tem perda de carga hidráulica, então de pressão, né? Você tem somente ela atuando quando a pressão for dinâmica, pressão estática, ou seja, quando não tiver vazão de fluido, ela não segura. A válvula redutora de pressão em instalações prediais, por exemplo, em um edifício alto, né, um edifício de 20 pavimentos, por exemplo, ela tem que ter dupla função, ela tem que ter a função de reduzir a pressão dinâmica e, quando não tiver movimento, reduzir a pressão estática também. Tá? Então, é uma válvula um pouco mais complexa. A válvula termostática, ela tem a função de abrir ou fechar em determinada temperatura para a qual ela é calibrada. Então, acima de 80 graus Celsius, de uma temperatura interna de um boiler, não tem por que você continuar aquecendo a água, porque você vai colocar ela em ebulição dentro do boiler e vai virar vapor. Você só vai ter perda de água. Então, você pode fechar o sistema que vai para a placa solar, por exemplo. Então, se o boiler atingir temperatura de 80 graus Celsius, estou citando aqui um exemplo só, você tem uma válvula termostática que fecha e não permite a água recircular pelas placas para não aquecer mais, tá? E a válvula de segurança à pressão, que também é conhecida como, em alguns casos, como antecipadora de onda, válvula de alívio de pressão, né? Quando você tem uma sobrepressão na rede, você tem uma abertura dessa válvula para ela aliviar essas tensões, né? Ela aliviar essas pressões. Muito utilizada para problemas de golpe de ariete, por exemplo. Então, se você tem problemas de sobrepressão por conta de golpe de ariete, né, um fechamento abrupto de uma tubulação com elevada quantidade de vazão, de volume em movimento, em inércia, então se você fecha abruptamente, você gera uma sobrepressão oriunda dessa inércia, desse fluido, e aí dessa sobrepressão pode estourar a tubulação, conexão, enfim, todo o seu sistema. Você tem essas válvulas de alívio de pressão, tá? Bom, diâmetro nominal, né, é o diâmetro que serve para classificar as tubulações. Então, por exemplo, água fria, nós temos aí comercialmente tubos de 20 milímetros, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110 e outros dentro de outras linhas, né? Esse aqui é soldável marrom. E o que a norma ressalta bem, tá, é que não deve ser utilizado o valor do diâmetro nominal para efeitos de cálculo hidráulico, tá? Então, o valor para usar em cálculo hidráulico seria o diâmetro interno. No caso aqui, nós temos, por exemplo, essas tubulações de 20 milímetros, diâmetro externo, né, está simbolizado ali pelo fabricante, e a espessura é de 1,5 milímetro. Então, 20 menos 1,5 menos 1,5, o interno é 17, tá? Vocês vão ver aí que nas próximas aulas, isso é um gosto meu, tá, pessoal? Que eu trabalho aí com esses diâmetros de 20 milímetros, eu nem me esquento minha cabeça, porque ele sai quase o mesmo preço que o 25, às vezes sai até mais barato, e o de 25 tá menor perda de carga, então hoje para mim o de 20 milímetros não faz muito sentido usar, tá? Mas aí é uma questão mais de ideia de projetista, ok? Bom,